Aleluia! Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Eu sou muito grato por você estar conosco nesse tempo, por você estar ligado, recebendo do Senhor nesses dias. Eu sei que hoje à noite Deus vai ter uma palavra maravilhosa no nosso culto de celebração. A palavra de Deus, ela não vai ficar trancada, ela não está presa, mas nós teremos um tempo maravilhoso daqui a pouco. Eu quero te convidar, você que está no nosso Instagram, você que está no nosso Facebook, compartilha aí nos grupos, compartilha nas tuas redes sociais, compartilha nos grupos de WhatsApp, convida o máximo possível de pessoas para estar ligado conosco nesse tempo. Você também pode nos ajudar compartilhando, usando a nossa hashtag #VerboVila. Você também pode compartilhar usando o @VerboVila e ser um canal para transmitir essa palavra nos 4 cantos dessa cidade, nos 4 cantos desse mundo. Que coisa maravilhosa. Embora havendo uma limitação natural, queridos, a palavra de Deus, ela não vai parar de ser pregada. A igreja do Senhor não vai se calar. E eu quero que você realmente faça isso. Convida mais pessoas. Eu vou te dar um tempinho agora de 2 minutos para que você possa convidar mais pessoas, para que você possa divulgar nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp que você faz parte. Amém? Talvez você esteja ouvindo um barulho um pouco alto, mas está chovendo muito aqui na nossa cidade, está chovendo muito aqui no nosso bairro, mas nada vai te impedir de receber. Guarde o seu coração, fique pronto, porque eu não tenho dúvidas, queridos, que Deus vai falar poderosamente ao teu coração nessa noite. Eu quero lembrar você que nos acompanhou ontem à noite, te agradecer. Nós tivemos uma repercussão maravilhosa, muitas pessoas comentando, muitas pessoas compartilhando, muitas pessoas marcando as redes sociais da nossa igreja, usando a nossa hashtag #VerboVila. E eu sou muito grato a você por estar conectado conosco nesse tempo, por continuar congregando virtualmente nesse tempo. A palavra do Senhor, ela não ficará parada, ela não ficará presa, e nós vamos continuar, queridos, avançando com ela. Amém? Então, eu quero que você crie expectativas. Não é pelo fato de você não estar presencialmente na igreja que você não é igreja. Você e eu somos igreja, corpo de Cristo nessa terra, e nós não ficaremos parados, nós não retrocederemos. Então fique ligado e crie expectativa, crie desejo no seu coração por essa palavra. Na verdade, queridos, quando nós criamos a expectativa, quando nós desejamos, nós podemos ser um canal e podemos atrair a manifestação da glória de Deus em nosso favor. Amém? Então, eu quero que você agora aí na tua casa, você possa fechar seus olhos, você possa concordar conosco em oração para tudo aquilo que Deus tem para fazer nessa noite. Amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, te rendemos graça pelo privilégio que temos de sermos teus filhos. Senhor, muito obrigado porque podemos mais uma vez nessa noite te adorar, porque podemos mais uma vez nessa noite engrandecer o teu nome. Senhor, muito obrigado porque estamos aqui por tua causa, pelo teu sacrifício naquela cruz, pelo teu amor demonstrado por nós naquela cruz. Pai, muito obrigado porque naquela cruz nós vencemos com Cristo. Naquela cruz nós triunfamos diante das adversidades, nós destruímos as obras das trevas naquela cruz. Senhor, muito obrigado por aquilo que você tem para nós nessa noite. Nós não iremos sair daqui da mesma forma. Aqueles que estão ouvindo não terminarão esse culto sem receber porções preciosas do teu Espírito na vida deles, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, glória a Deus. Sabe, ontem nós abordamos um pouco aqui no nosso culto de sábado a questão da renovação da mente. Nós falamos sobre a importância
de colocarmos os pensamentos corretos para podermos dominar as informações negativas, as informações contrárias, para podermos derrubar toda fortaleza, todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Nós ouvimos também um pouco ontem à noite acerca da importância de pensar naquilo que é puro, de pensar naquilo que é honesto, agradável, amável. Nós entendemos que Deus não nos chamou para viver uma vida de ansiedade. Nós vimos também ontem que Deus, Ele não espera que nós vivamos concordando com ensinamentos errados do mundo, mas que possamos ficar firmados na sua palavra. Logo mais, você vai poder também acompanhar o nosso culto de ontem por meio do nosso canal no YouTube. Você vai poder acessar Verbo Vila Caruaru, ouvir e assistir novamente o nosso culto de ontem, mais tarde à noite. Você vai ter acesso a isso. Amanhã, também à noite, você vai poder acessar e assistir o nosso culto de hoje. Amém? Também no nosso canal no YouTube. Então, hoje eu quero conversar um pouco com vocês, queridos. Eu quero ministrar o teu coração nessa noite acerca de identidade, de saber quem somos. Sabe, diante de tantas circunstâncias, diante de tanta pressão que o mundo tem trazido sobre nós nesse tempo, diante de tantas adversidades, de coisas que temos ouvido, de palavras que temos ouvido, eu começo a perceber, queridos, que algumas pessoas, por falta de entendimento dessa palavra, algumas pessoas, queridos, elas começam a não saber mais como agir, não saber mais quem são. É meio que uma crise de identidade. É quando pessoas, elas começam a agir de uma forma onde elas não conseguem mais ser o que Deus as criou para ser. Elas não conseguem mais viver como Deus as criou para viver. E esse é um tempo muito mais forte, onde nós precisamos saber quem somos, onde nós precisamos nos identificar como igreja, onde nós precisamos saber como nós devemos agir, mas nós não vamos saber como agir sem saber quem somos. E eu gosto muito de dizer que se nós quisermos compreender a perfeita vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos olhar para a criação de Deus antes da queda. Quando nós queremos entender o plano perfeito de Deus para a nossa vida, nós devemos atentar para a criação e como Deus criou o homem. Quando nós olhamos para a criação antes da queda, nós conseguimos perceber a perfeição de Deus, um homem criado de uma forma perfeita, espírito, alma e corpo. Nós começamos a ver um homem criado para exercer domínio, um homem criado para exercer autoridade, para manifestar domínio sobre essa terra. E nós estamos sendo justamente confrontados nesses dias, nessa área, onde algo invisível que não vem de Deus tem se levantado para tentar roubar, para tentar tirar essa identidade de você, para que você não exerça domínio, para que você não triunfe sobre essa terra. Mas essa palavra é a verdade. E sabe, quando nós começamos a olhar para o início e nós vemos Deus criando o homem, nós vemos que o plano original de Deus ao criar o homem era para que o homem pudesse viver ou operar em 3 áreas diferentes. Na verdade, Deus criou o homem para ter comunhão com esse homem. Quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 8, a Bíblia diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E nós entendemos que esse homem se esconde diante do Senhor por causa do pecado que o acometeu. Esse homem agora decidiu pecar. Esse homem agora perfeito decidiu desobedecer ao Senhor. Mas o desejo de Deus de manter comunhão com esse homem, esse desejo não mudou.
Na verdade, Deus, ele sempre veio para se relacionar com a sua criação. Então, para entendermos a nossa identidade hoje, nós estamos voltando lá para o início, antes do homem pecar, para nós sabermos para que Deus nos criou. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus nos criou para comunhão. Deus nos criou para termos comunhão com Ele. Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Deus, Ele nos criou para se relacionar. E por causa do pecado, o homem agora, nesse relacionamento com Deus, esse homem agora, ele se omite, esse homem agora, ele se esconde, esse homem, por causa do pecado, ele passa a se afastar da presença de Deus e daquilo que Deus tinha para ele. Mas a vontade de Deus nunca mudou. A vontade de Deus nunca mudou. A Bíblia diz lá no livro de Salmos, capítulo 8, versículo 4, e eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 8, no versículo 4. Eu quero ler essa passagem com você. Aleluia. Salmos, capítulo 8, versículo 4. A Bíblia diz: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Aleluia. Então, Deus, ao criar o homem, a Bíblia diz que Deus cria o homem um pouco menor do que ele, mas a Bíblia também diz que esse homem criado por Deus foi coroado de glória e de honra, e que esse homem que recebeu honra, esse homem que recebeu glória, esse homem, ele foi criado para ter domínio sobre as obras da mão de Deus. Aleluia. Então, o segundo ponto que eu quero destacar com você nessa noite é que, além de Deus ter criado um homem para ter comunhão com ele, Deus criou o homem para que o homem exercesse domínio, para que esse homem exercesse governo, para que esse homem agora pudesse reinar nessa terra. Aleluia. A Bíblia também nos diz no livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Aleluia. Então a Bíblia diz que nós podemos conhecer a criação de Deus, que nós podemos entender os atributos de Deus de acordo com a criação que nós observamos. E sobre essa criação que nós observamos, a Bíblia nos diz que Deus nos criou para dominar. Deus nos criou para governar. Deus nos criou para exercermos a autoridade. O homem, quando ele foi criado para ser a maior autoridade da criação de Deus. A Bíblia nos diz lá no livro de Salmos, no capítulo 115 e no versículo 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos
dos homens. Aleluia! Deus entregou a autoridade para governar essa terra, a sua criação. Deus entregou, quando criou aquele homem perfeito, Ele entregou a esse homem o poder, a autoridade para governar sobre esta terra. Aleluia! Gênesis capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz que Deus abençoou o homem e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move pela terra. Então nós estamos vendo que Deus, Ele criou o homem para ter comunhão com esse homem. Nós estamos vendo que Deus criou o homem para exercer domínio sobre essa terra. Nós estamos vendo que Deus criou o homem para que ele pudesse governar. Todo o poder de governar sobre essa terra foi entregue ao homem quando ele foi criado. Então nós olhamos para o ser humano antes da queda e nós vemos um ser humano criado para governar, para dominar, para subjugar aquilo que não vem de Deus. Aleluia! Esse homem foi criado, mas esse homem desobedeceu a Deus. Mas eu quero também ler com você o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 15, quando diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então cabia a esse homem criado perfeito exercer esse domínio, mas também cuidar desse domínio. Havia uma obrigação àquele homem: cultivar e guardar, proteger a criação de Deus, fazer aquilo que Deus o fez para fazer, mas exercer um sacerdócio, um cuidado, poder guardar e proteger aquilo que Deus criou. Mas nós vemos que a autoridade, a força, o governo foi dado ao homem na sua criação. Antes desse homem pecar, esse homem dominava. Antes desse homem pecar, esse homem exercia autoridade. Mas o que acontece? A Bíblia diz que o homem peca, e quando o homem peca, esse homem que recebeu a autoridade entrega a autoridade, o domínio sobre essa terra nas mãos de Satanás. E agora o mundo ele passa a ser atacado. A Bíblia diz que a terra se torna maldita por causa disso. Vê que coisa interessante. A Bíblia fala que o pecado de um homem trouxe maldição. Romanos no capítulo 5, Paulo falando acerca disso, ele diz: olha, assim como pelo pecado de um e pela desobediência de um, a morte reinou por meio dele, falando de Adão, a Bíblia diz que muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Mas sabe, o homem entregou essa autoridade ao diabo, o homem deu essa autoridade a Satanás, mas a Bíblia também nos diz para mim e para você, que por causa da obediência de Jesus, essa autoridade foi conquistada, e o homem agora pode novamente reinar em vida. Então, nós olhamos para o homem na criação, e nós vemos esse homem criado para dominar. Nós olhamos e vemos esse homem criado para exercer governo. Nós vemos esse homem criado para ter uma comunhão perfeita com o Pai. Mas a desobediência e o pecado tira esse homem dessa posição, tira a humanidade dessa posição e coloca a humanidade em uma posição onde agora ela é escrava do diabo por causa do pecado. A Bíblia nos diz lá no livro de Romanos que aquele ao qual você começa a servir, você se torna escravo dele. E é interessante, queridos, porque não havia meios naturais pelos quais o homem pudesse sair da condição que ele mesmo se colocou. Não havia meios naturais, mas o plano de Deus nunca mudou. Deus, ele sempre criou o homem para dominar.
Deus ele sempre criou o homem para governar, para ter comunhão, para exercer um sacerdócio, para cuidar. Mesmo esse homem afastado, o plano de Deus não mudou. E o que é que ele faz, queridos? Ele envia alguém que pudesse resgatar esse homem para aquela condição de governo. Ele envia alguém para resgatar o homem para a condição que ele criou. Nós sabemos que esse homem enviado por Deus é Jesus. E é interessante, queridos, porque quando Jesus vem à terra, a Bíblia diz que ele é tentado pelo diabo no deserto. E uma das tentações que Jesus passa no deserto, e o diabo apresenta para Jesus uma tentação, uma sugestão, é: se prostre e me adore, porque eu vou te dar autoridade sobre esses reinos. E o próprio diabo diz a Jesus: porque a autoridade sobre esses reinos me foi dada. Quando essa autoridade foi dada? Foi dada quando o homem decidiu pecar. Quando o homem desobedece, esse governo, essa autoridade, ela é entregue ao diabo. Mas a Bíblia também diz lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, o poder, o governo estava sobre os seus ombros. Jesus era aquele que veio para trazer de volta o domínio, para trazer de volta o governo, para trazer de volta para a humanidade a autoridade que a humanidade perdeu, entregando ao diabo quando Adão desobedece lá no Jardim do Éden. Então, a Bíblia diz que Jesus traz sobre ele o poder. A Bíblia também nos mostra lá no livro de Filipenses, capítulo 2, que Jesus triunfa sobre o diabo, expondo-o publicamente naquela cruz. Ele destrói a autoridade do diabo e ele alcança para mim e para você a redenção. E você poderia me perguntar: pastor, eu já ouvi falar sobre redenção. O que é redenção? Sabe, queridos, redenção é você ser resgatado de algo mediante um pagamento, mediante um sacrifício. E a Bíblia diz para mim e para você que Ele veio nos servir, se entregando por nós. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nós estamos falando essa noite sobre identidade. Nós estamos aprendendo sobre o que somos nele, para que não possamos ser confundidos nesses dias, para que não possamos perder a nossa esperança, para que não possamos enfraquecer na fé. Colossenses capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então a Bíblia diz que Jesus nos tirou de um lugar de trevas, nos colocou em um reino de luz, e nele, aleluia, repita comigo, diga: nele nós temos a redenção, o perdão dos pecados, o pagamento do preço. Por quê, queridos? Eu não sei se você entende, mas quando o homem desobedece, lá no Jardim do Éden, quando aquele homem peca, ele se torna escravo do pecado. Aleluia. E aí a Bíblia diz que em Jesus nós fomos livres dessa escravidão. Ele nos redimiu. Então aquilo que nos prendia, a natureza de pecado que nos prendia, que nos afastava de Deus, ela foi destruída por causa do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz para mim e para você, lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, que Ele fez isso, ou que Ele viria para resgatar, para entregar a sua vida como um resgate em favor de muitos. Aleluia. A Bíblia também nos diz que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que Ele morreu
por todos. Então Jesus vem, queridos, resgatar. Jesus vem trazer de volta para mim e para você a condição que o homem perdeu. Eu quero ler com você agora 2 textos que estão lá no livro de Hebreus, capítulo 9. Eu peço que você abra lá, Hebreus, capítulo 9. E eu quero te mostrar que a redenção, que o resgate que Jesus conquistou para nós, não é algo que vai acontecer, não é algo no futuro. A redenção, queridos, ela não é uma promessa agora para mim e para você, que já nascemos de novo. A redenção, para nós que nascemos de novo, é um fato, é uma realidade. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz: não foi por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, que Jesus entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aleluia! Por causa da sua morte, do seu sangue derramado, a Bíblia nos diz que ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos e conquistou eterna redenção para mim e para você. Eu e você, queridos, não seremos redimidos. Talvez você já ouviu algumas pessoas dizerem: mas é porque eu sou um pecador redimido. Não, queridos, redimido é alguém que foi livre da condição de pecado, da natureza de pecado. Talvez você ainda peque por falta de conhecimento, por falta de crescimento, assim como eu. Nós estamos aprendendo a cada dia, mas nisso não nos faz alguém ter a natureza de pecado dentro do nosso espírito. Amém? A Bíblia também diz, queridos, que lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, e eu gosto muito do livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus é um livro que ele fala acerca da redenção. É um livro que ele vai nos mostrar a nossa realidade espiritual agora. Ele vai falar acerca do sacrifício de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Aleluia! A Bíblia diz: ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus, ele é o resplendor da glória. A Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus. E a Bíblia diz que depois que ele purificou os pecados, ele completou a sua obra, se assentando à direita da majestade, à direita do Pai, nas alturas. Jesus concluiu a sua obra de redenção e está assentado à direita do Pai. A Bíblia também diz que essa obra da redenção nos tornou justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, que foi Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra justiça de Deus, ela é uma expressão que significa estar diante de Deus sem culpa. Essa palavra diz, a justiça de Deus, essa expressão de 2 Coríntios 5, 21, ela é a expressão grega theos dikaiosune. Theos se refere a Deus e dikaiosune significa capacidade de estar diante dele sem acusação, sem culpa. Então nós podemos ser apresentados diante de Deus sem culpa e sem condenação por causa da obra da redenção. Ele nos criou para ser, o homem desobedece, perde essa condição de justo,
perde essa condição de governo, perde essa condição de autoridade, mas Jesus vem e pelo sacrifício dele, ele reconquista de volta para mim e para você essa condição. Ele reconquista de volta a condição de podermos agora andar nessa terra cumprindo o seu propósito. Aleluia! A Bíblia nos diz, lá no livro de Hebreus, volta para Hebreus capítulo 2, versículo 14, eu quero ler com você. Nós estamos falando nessa noite sobre identidade. Você está ouvindo o que você é, você está ouvindo aquilo que Jesus fez por você, para que você não possa ser demovido desse entendimento nesse período, para que o diabo ele não encontre lugar na sua vida, lhe acusando do que você não é, dizendo que Deus não está te ouvindo, dizendo que a palavra não está funcionando. Você está aprendendo sobre isso nesses dias. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, falando Jesus, participou, para que, por meio da sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aleluia! A Bíblia diz para mim e para você que Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte. A Bíblia diz que Jesus tirou toda a autoridade do diabo. E você poderia dizer, mas pastor, se alguém morrer hoje, não significa que o diabo venceu? Não, porque hoje quando um crente, quando alguém que nasceu de novo morre, na verdade, queridos, fisicamente, quando ele morre, ele é promovido. Ele está indo direto ao encontro do Senhor. A condenação eterna, a morte eterna, que era o poder que o diabo tinha sobre a humanidade, foi vencido em Jesus. Aleluia! Ele tirou o poder da morte sobre a vida daqueles que o aceitam. Aleluia! O diabo, queridos, não tem mais nada que possa te acusar, que possa te prender, que queira aprisionar você, dizendo que você vai morrer. Sabe, queridos, a morte física para alguém que nasceu de novo, queridos, é uma promoção. Mas existe uma realidade muito melhor do que essa. Que realidade é essa? Viver em saúde nessa terra, viver longos dias nessa terra, em paz, em saúde, viver nessa terra de uma forma que agrade a Deus, e que no dia do arrebatamento teremos o nosso corpo transformado. No dia do arrebatamento teremos o nosso corpo glorificado, assim como o do nosso irmão mais velho, o nosso Senhor Jesus. Mas Ele nos livrou do poder do diabo. E a Bíblia também diz, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aleluia, glória a Deus. Ele livrou todos os que tinham medo da morte e que estavam sujeitos à escravidão pelo resto da sua vida. Aleluia, que obra maravilhosa, irmãos. Que coisa grandiosa Ele fez por mim e por você. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, você não precisa abrir, mas escuta o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, como sacrifício por meio da fé, para manifestar a justiça dele, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Por meio do sangue de Jesus, da redenção de Jesus, como pagamento pelo nosso pecado, Ele manifestou em nós a justiça dele, a condição dele poder nos ouvir, de sermos aceitos diante do Senhor. A Bíblia também diz, como eu havia citado anteriormente, lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz que Ele cancelou o escrito de dívidas que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente,
encravando na cruz. Aleluia! O sacrifício de Jesus, queridos, ele é superior a qualquer outro aspecto relacionado a sacrifícios naturais, a sacrifícios que eram feitos na antiga aliança. Ele cancelou, aleluia, ele não suspendeu. A Bíblia diz que ele cancelou o escrito de dívidas que era contra a minha e a tua vida. Aleluia! Essa é a nossa condição hoje. Isso é quem nós somos hoje. Aleluia! Então, queridos, muitas vezes você vai ouvir condenações, muitas vezes você vai ouvir acusações, muitas vezes o diabo ele vai jogar na sua mente que você não pode, que você é um coitado, que a palavra de Deus não está funcionando, que o fato de você não estar fisicamente aqui na igreja é porque o diabo está vencendo. Não, queridos, o diabo, queridos, ele já foi derrotado, ele não está vencendo, ele não pode vencer. Na verdade, Jesus já venceu. Amém? A Bíblia diz que nele, que nenhuma condenação há sobre a minha e a tua vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o poder, ou o Espírito da vida, aleluia, te livrou, ou a lei do Espírito da vida, te livrou da lei do pecado e da morte. Ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Então não há condenação, não há nada que nos prenda. Você é a instituição, o povo mais poderoso da face dessa terra. Ele nos deu uma autoridade, um nome que é sobre todo nome. E a Bíblia diz que a esse nome se dobra todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo dela. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14. Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Aleluia! Deus é bom. Fica ligado, irmãos, porque quinta-feira temos o nosso culto. Amém? Quinta-feira à noite, 19h30, você vai poder estar ligado aqui, tá certo? Ouvindo a nossa ministração, recebendo do Senhor. Não fique em casa. Vamos acertar o horário da quinta e do sábado às 19h30 nesse período, tá certo? Para que você possa receber do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em momento oportuno. Aleluia! A Bíblia diz: nós podemos chegar a Ele confiadamente, nós podemos nos achegar a Ele junto ao trono da graça, recebermos auxílio, recebermos graça em momento oportuno. Sabe, queridos, eu não sei se você percebe, mas talvez esse seja o momento oportuno de eu e você permanecermos cada vez mais firmados nessa palavra, cada vez mais conscientes dessa palavra, para que a graça dele possa estar operando de uma forma sobrenatural sobre a nossa vida. Sabe, queridos, quando eu falo que nós somos a igreja, a instituição mais poderosa dessa terra, eu quero que você comece a entender. A Bíblia diz para mim e para você, você pode voltar um capítulo aí em Hebreus capítulo 3, versículo 6. A Bíblia diz que Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós? Se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. A Bíblia diz que nós somos casa de Deus. Eu e você somos o tabernáculo. Eu e você somos a arca da nova aliança. Eu e você somos aquele povo que
tem a presença em nós. E ele diz: você deve guardar firme até o fim a ousadia, a esperança acerca disso. A Bíblia também diz para mim e para você, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15: para que, se eu tardar, fiqueis cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Você é a igreja do Deus vivo, você é a casa de Deus. E ele completa dizendo: coluna, aleluia, e baluarte da verdade. O que é a coluna, queridos? É segurança. O que é a coluna, queridos? É aquilo que traz a edificação e que nos mantém seguros. A Bíblia diz que a verdade, deve estar segura comigo e com você, que somos igreja, que somos corpo de Cristo. O que é a verdade? Como nós ouvimos ontem, é a palavra. E o que é a mentira? Tudo aquilo que se levanta contra a palavra. Mas nós, enquanto igreja, somos colunas da verdade, somos baluartes da verdade. Aleluia! A Bíblia também diz para mim e para você, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí eu te pergunto, queridos, diante de tudo que ouvimos até aqui, diante de tudo aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, diante daquilo que foi feito naquela cruz por mim e por você, eu quero perguntar para vocês nessa noite, e eu estou já encerrando, mas eu quero perguntar para vocês nessa noite: como você se vê? O que você acha que é? O que as pessoas têm dito de você, mas o que é que a palavra, que é a verdade, diz de você? O que foi que Jesus fez por você? Eu quero te mostrar nessa noite, queridos, que não é uma adversidade, não é uma circunstância que pode roubar de você aquilo que Jesus conquistou para você. A Bíblia diz para mim e para você, queridos, que no mundo, nós estamos nesse mundo, teríamos adversidades, teríamos tribulações. Tem pessoas, queridos, nesse tempo dizendo que a gente está passando pelo apocalipse, que isso aqui é a grande tribulação. Queridos, eu vou te dizer, isso aqui não é nem um pedacinho do que vai acontecer na tribulação. Amém? Então, queridos, se diante de um problema assim, o diabo ele consegue roubar a paz de você, consegue roubar a tua alegria, consegue roubar a tua identificação, consegue roubar aquilo que você é. Queridos, guarde a sua mente, porque se isso consegue te tirar da posição do entendimento daquilo que Jesus fez por você, queridos, situações maiores, adversidades maiores podem te deixar muito mais distante daquilo que Deus quer. Então, queridos, permaneça firmado nessas verdades, permaneça vivendo essas verdades, permaneça fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, permaneça sendo aquilo que Ele te chamou para ser, aquilo que Ele conquistou para você naquela cruz. Somos um canal, somos a coluna da verdade nesse tempo. Embora o mundo fale o negativo, embora o mundo fale ao contrário, nós somos a coluna, nós mantemos essa verdade. Aleluia! A verdade da palavra, a verdade acerca daquilo que Ele é, a verdade acerca do que Ele conquistou para nós. Eu não estou dizendo com isso que você não deve se levantar diante das adversidades. Pelo contrário, você precisa se levantar com muito mais ousadia nesse tempo. Porque, queridos, a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo, resistir às obras do diabo, e as obras vão fugir de nós. Então, queridos, eu quero que você feche seus olhos onde você está. Vamos orar nesse momento. Concorda comigo em oração. Deus, Ele não nos quer apáticos. Deus, Ele não nos quer parados. Deus, Ele não nos quer inativos nesse tempo. Aleluia. Pai, no nome de Jesus. Senhor, somos gratos a Ti pela condição que temos hoje de sermos Teus filhos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos criou para governar, para exercer autoridade sobre esse mundo, para exercer autoridade sobre as obras das trevas.
E Pai, nós não retrocedemos disso, nós não recuamos nisso, mas nós permanecemos crendo nessas verdades. Mas nós, Senhor, cremos no sacrifício de Jesus, na obra da redenção. Pai, nós nos posicionamos, Pai, como autoridade sobre essa terra, como governo espiritual sobre essa terra, repreendendo toda a obra do inferno, repreendendo toda doença, toda enfermidade, todo nome que se nomeia, que queira se levantar contra a tua palavra. Nós damos uma ordem no nome de Jesus Cristo, vírus cessando, quarentena sendo vencida, tudo que se levanta contra a palavra caindo por terra e sendo desfeito no nome de Jesus. Senhor, eu oro pela vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra nesse momento, de cada irmão dessa igreja, de cada pessoa desse mundo. Pai, nós declaramos, Senhor, não faltará saúde, não faltará provisão, não faltará proteção, não haverá dano, Pai, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida daqueles que creem, que recebem essa palavra. Pai, muito obrigado, porque diante da crise, diante da adversidade, é onde nós podemos ver grandes milagres acontecendo. Pai, muito obrigado, porque nós ouviremos testemunhos do que está acontecendo ao redor do mundo, por causa do poder dessa palavra, por causa do mover dessa palavra. Não é porque não estamos vendo agora algo naturalmente, que nós não cremos que a tua palavra está funcionando. Nós cremos na operação dessa palavra, entendemos que ela está fazendo algo no reino espiritual, e nós agradecemos a ti no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero agora me direcionar para você que é crente, você que congrega na nossa igreja aqui na vila. Agora eu vou olhar para você aqui diretamente. Eu quero incentivar você, queridos, a permanecer firmado nessas verdades. Sabe, da mesma forma que nós não paramos de congregar porque estamos em casa, nós não vamos parar de honrar ao Senhor com as nossas finanças. Nós entendemos que semear, que dizimar e que ofertar é honrar a Deus. Nós entendemos que isso faz parte do nosso culto. E sabe, eu quero incentivar você. Talvez você está aí em casa e você, se perguntou, você não viu o culto de ontem, você não entrou talvez nos grupos da igreja, você não viu. Você poderia perguntar: pastor, como eu posso fazer isso nesse tempo? De uma forma bem simples, na verdade. Você vai estar acompanhando os grupos da nossa igreja, você que faz parte da igreja, você vai acompanhando nos grupos da igreja, e isso é para você que congrega nesse lugar. As formas que você vai ter para dizimar. Você pode fazer isso por transferência bancária, por depósito bancário, tanto na Caixa quanto no Itaú. Amém? Durante essa semana estaremos disponibilizando mais uma forma de você poder semear. Você pode fazer isso no cartão de crédito, aqui na igreja, durante os dias de culto. Então você pode também trazer pessoalmente na igreja durante os dias de culto. Você: pastor, eu não posso ir nos dias de culto. Você marca com o pessoal da igreja e nós vamos trazer o pessoal aqui para receber tua oferta. Nós entendemos, queridos, que esse é um tempo maravilhoso, onde nós podemos também continuar semeando e vendo provas e milagres nessa área na nossa vida. E eu creio que você entende que isso é por fé. Mas sabe, eu também quero te incentivar a fazer algo. Nós temos um período onde muitas pessoas vão estar sem trabalhar. E muitas pessoas que estarão sem trabalhar, essas pessoas também não estarão recebendo. E é interessante, queridos, nós, enquanto igreja do Senhor nesse tempo, podermos nos mover de alguma forma para abençoar essas pessoas. Então nós vamos estar recebendo na igreja, nos horários de culto. Você vai poder vir presencialmente, trazer uma semente. Você pode trazer alimentos não perecíveis. Você pode também semear especificamente para essa função, com esse objetivo de podermos montar muitas cestas básicas, queridos, e poder ajudar a vida de famílias que durante esse período estarão sem estar recebendo o salário delas e por isso talvez não tenham uma reserva financeira. E nós, enquanto igreja do Senhor, podemos ser resposta para a vida dessas pessoas. Amém? Mas você que está aí no teu lugar, eu vou semear daqui. Eu quero que você feche seus olhos. Você vai poder fazer isso também pelos grupos
nos grupos da igreja, por meio das contas bancárias, mas eu vou fazer isso presencialmente agora. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças, Senhor, porque podemos nessa noite semearmos a Ti, porque podemos, Senhor, nessa noite entregarmos a Ti o nosso melhor, aquilo que o Senhor tem nos dado também na área financeira. Pai, muito obrigado, porque nós cremos que nesse período nós provaremos de grandes milagres financeiros. Nós colheremos, Pai, de grandes colheitas, nós provaremos grandes colheitas, ouviremos grandes testemunhos, porque o Senhor não mudou e a Tua palavra é a verdade, no nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Estou com saudade do louvor cantando aqui a música na hora de semear. Amém? Então, queridos, eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, a você usar as tuas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram. Você pode marcar a gente com a nossa hashtag #VerboVila. Você pode marcar usando @VerboVila. Coloca no WhatsApp, distribui para as pessoas, tá certo? Você pode, durante essa semana, acessar o nosso YouTube. Você vai ouvir tanto a ministração de ontem quanto essa de hoje. Você também vai poder continuar compartilhando isso. Amém? Amanhã à tarde, provavelmente às 16 horas, nós faremos uma live direto no canal @VerboVila, no canal da nossa igreja, onde você vai poder estar entrando junto conosco, ouvindo um pouco da palavra. Você vai, durante toda essa semana, ser bombardeado, irmãos, com informações dessa palavra, porque é essa palavra que nos mantém seguros, é essa palavra que nos dá segurança em momentos de tribulação, em momentos onde naturalmente as pessoas estão ansiosas e preocupadas, mas Ele guarda a nossa mente. Essa palavra é maravilhosa e ela tem cuidado da nossa vida. Amém? Então, vá em paz, fique em paz, amém? Compartilhe essa palavra e não esquece, quinta-feira, 19h30, temos novamente ao vivo aqui da nossa igreja o nosso culto, na nossa Quinta Abundante, falando sobre fé. Quinta-feira estaremos ouvindo mais sobre fé, entendendo um pouco mais sobre fé, fechando a nossa série do mês de março acerca dessa questão tão maravilhosa. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.